ao templo, ao lugar de oração. Sempre eu falo aqui na igreja que a Bíblia nos mostra com clareza os nomes dos lugares que os homens de fé do passado iam buscar a Deus. E não é possível que as coisas mudaram. Nós hoje estamos presenciando algo que muitas pessoas aprenderam a fazer: ficar em casa. Principalmente depois da pandemia, né? De tanto ouvir falar, fique em casa. Muitas pessoas ficaram em casa e não vão mais no templo para orar. Então, esses homens de Deus, chamados Pedro e João, discípulos escolhidos pelo Senhor, como nós também fomos e estamos sendo escolhidos por Jesus, precisamos ter o propósito de ir ao templo para oração, para orar. Eles tinham um propósito de falar com Deus naquele dia. A hora nona significa as 3 horas da tarde. Eles saíram do lugar onde eles estavam e foram para o templo para falar com Deus. Então o propósito deles era falar com Deus. Amém? Eles saíram com esse propósito de ir à igreja e falar com Deus. Como nós, quando vimos para cá, nós não viemos aqui para observar as coisas. Se você vier para observar, você vai ver muitas coisas acontecendo durante o culto. Só não vai ver o agir de Deus. Só não vai ouvir a palavra de Deus. Quem vem para o culto para observar, vê muitas coisas acontecendo durante o culto. Só não vê a mão de Deus operar. Só não recebe nada de Deus, porque a atenção está em coisas diferentes. Então o nosso propósito aqui é orar. Sempre quando Jesus fala de alguém indo no templo, ele vai falar sobre oração. A Bíblia vai falar sobre um fariseu e um publicano, que Jesus contou uma parábola, que subiu ao templo para orar, com o propósito de orar. Como esses 2 homens aqui saíram com o propósito de orar. Quando nós oramos, nós falamos com quem? Com Deus. Deus nos ouve? Ouve. Deus nos responde? Sim. Se a gente crê, a resposta chega. Pode passar um tempo, 2 tempos, até 3 tempos, mas a resposta chega para alcançar cada um de nós que busca Ele. Amém, meus irmãos? Deus está atendendo às suas necessidades. Você está sendo atendido por Deus. Então pode dizer glória a Deus. A palavra do Senhor está dizendo que um homem coxo, um homem aleijado, um homem que não podia andar, a Bíblia diz que ele era coxo de nascença, ou seja, ele nasceu com essa deficiência. Ele nasceu aleijado, como muitas pessoas nascem aleijado. E a Bíblia diz que diariamente alguém colocava aquele homem lá na porta do templo. Para que eles colocavam ele lá? Qual era o propósito? Para que ele pedisse esmola. Porque naquele tempo era muito difícil, né? Quando uma pessoa era deficiente, geralmente ela se tornava mendigo, ia pedir, porque não podia trabalhar. Era visual e era também mendigo. Era cego e mendigo. Esse aqui era um homem que não podia andar, era aleijado e era mendigo também. Imagina a dificuldade que essas pessoas enfrentavam naquela época. Geralmente nem a família às vezes ajudava. Como aquele paralítico lá no tanque de Betesda. Quando Jesus falou com ele: você quer ser curado? Ele falou: Senhor, toda vez que eu venho para entrar no tanque, vem outro antes de mim. Não tem ninguém que me coloque aqui. Não tem ninguém para me ajudar. E Jesus, ele se aproximava daquelas pessoas que precisavam de ajuda. Jesus então ressuscitou, foi para a glória e deixou os discípulos com essa missão de levar o Evangelho que cura, que salva, que liberta. Depende da fé de cada pessoa que recebe a palavra, porque Deus continua fazendo os mesmos milagres. Deus não mudou, ou mudou? A gente vê milagres que Deus faz, mas vai fazer depender da nossa fé. Como eu já contei aqui na igreja, né? Os irmãos contam testemunho de pessoas curadas de câncer. Câncer para medicina é irreversível, não tem cura. Já contei se algum irmão que foi curado da cegueira causada pela diabetes. Não tem cura pela medicina, mas para Deus tem. Já presenciamos grandes milagres da parte de Deus, mas Deus está disposto a fazer ainda nos dias de hoje o que Ele fez no passado. Mas nós precisamos viver pela fé, ainda que Ele não faça, ou ainda que a gente não veja o milagre dele, a gente precisa continuar crendo nessa palavra que é poderosa para salvar a nossa alma.
A salvação é mais importante do que qualquer outro milagre. Coloque isso no seu coração. Bendito seja o nome do Senhor. Busque todo dia o Senhor. Não abra mão da sua salvação, porque é o bem maior. A eternidade não são poucos dias, não são muitos dias, são dias infinitos que não vão acabar mais. Quem for salvo viverá para sempre ao lado do Senhor. Diga glória a Deus. A Bíblia está dizendo que esse homem era colocado lá na porta do templo. Para quê? Para pedir esmola. Então o propósito de Pedro e João era o quê? Orar. Quando eles oravam, eles falavam com Deus. O propósito desse mendigo era pedir esmola para os homens. Então um propósito diferente. Então aquilo para ele era rotina. Todo dia ele estava lá. As pessoas iam entrando para adorar a Deus. Ninguém chamava ele para entrar para dentro para adorar a Deus. Mas ele ficava lá esperando que alguém tivesse compaixão dele e desse pego uma esmolinha. Imagina a situação, né? Mendigo, sofrendo, sem poder andar, esperando receber ajuda. Mas naquele dia, a história daquele homem estava prestes a mudar. Naquele momento entravam dois homens de Deus. Entravam duas pessoas que tinham um propósito com Deus. Como eu e você temos. Tem muita gente precisando de ajuda. Não somos super-homens, super-mulheres. Nós não somos super-heróis. Mas nós temos aquilo que Pedro e João tinham. Diga glória a Deus. Está tendo uma mensagem? Aleluia! A Bíblia diz que quando ele viu Pedro e João, a Bíblia diz que ele implorava para que lhe desse uma esmola. O que ele queria receber deles? Esmola. Queria esmola. Mas a Bíblia diz que Pedro, no versículo 4, fitando, olhando para ele firmemente, juntamente com João, disse: olha para nós. Presta atenção, que coisa maravilhosa. A gente acostumou a dizer para as pessoas: olha para Jesus, não é? Mas o correto é olhar para Jesus, não é? Só que quando nós temos fé e acreditamos que Deus está agindo em nós, nós podemos dizer para as pessoas que o nosso Deus pode curar essa pessoa. Aleluia! Ele não diz olha para Jesus, ele diz olha para nós, porque sabia que Jesus estava com eles. Aleluia! O mendigo olhou, porque ele pensou que os discípulos iam dar para eles esmola. Mas se alguém perguntasse aquele homem naquele dia o que ele queria receber, e ele fosse sincero na resposta, o que você acha que ele ia responder? Com sinceridade, ele ia querer esmola ou a cura? Claro que era a cura, né, irmãos? Claro que era a cura. Quando aquele cego encontrou com Jesus, Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu faça? O homem era cego e era mendigo. O que você quer que eu te faça? Ele falou: Senhor, que eu torne a ver. Porque tornar a ver é impossível. Por exemplo, ele queria esmola, mas precisava ser curado. E só Jesus podia curar. E a Bíblia diz que quando eles olharam para ele, e ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa, Pedro diz a palavra, porém ele disse, no versículo 6, essa palavra é muito forte. Aleluia! Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, por isso que eu disse, a igreja tem e tem que assumir isso. O que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Oh, glória a Deus! Irmãos, isso não é uma história de 2000 anos atrás. Não é uma história que ficou no passado. Está na Bíblia. A Bíblia não é um livro de história. A Bíblia é a palavra viva do Senhor. Espírito e vida, diz o Senhor Jesus. As minhas palavras são espírito e vida. Você crê que essas palavras estão em você? Por isso que eu estou dizendo para você. O apóstolo Pedro, cheio de ousadia, falou para ele: olha para nós. Ele olhou, esperando receber esmola. Mas o apóstolo Pedro falou com eles: olha, eu não tenho ouro e nem tenho prata. Ou seja, eu não vou ter esmola para você. O que você quer hoje, eu não tenho. Mas o que você precisa, eu tenho. Em nome de Jesus do Nazareno. O que ele passou para ele? O que ele entregou para ele? Cura. O nome de Jesus. Aleluia! Em nome de Jesus do Nazareno.
anda. Irmão, seja ousado nesse nome. Glória a Deus. Aproveita a oportunidade que você tem de ter esse nome na sua vida, porque esse nome tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Glória A a Deus. palavra de Deus diz que o nome de Jesus tem poder. E se nós clamamos pelo nome de Jesus, se nós chamamos pelo nome de Jesus, a Bíblia diz que se o povo que se chama pelo nome do Senhor se humilhar e orar, se converter dos maus caminhos, buscar o Senhor, Ele ouvirá do céu, perdoará o seu pecado, sarará a sua terra. Nós precisamos usar o poder que nós temos, nos assumir em Cristo, irmãos. Parar de perder tempo com coisas que não trazem edificação. Quem tem lido a Bíblia em casa aqui? Não precisa nem levantar a mão. Seja sincero com você, meu diante de Deus. Não precisa levantar a mão para o pastor saber, para o irmão saber. Eu só estou fazendo uma pergunta para você refletir. Porque essa palavra não é para você ler como uma história, não é para você ouvir como uma história. Nós estamos ouvindo essa palavra aqui, sobre um acontecimento que ocorreu logo depois que Jesus foi ressuscitado, mas não ficou lá no passado. É para trazer inovação hoje. Primeira vez que eu vim aqui nesse lugar, eu preguei essa palavra. Era o irmão Herelino que estava aqui. Eu lembro exatamente a palavra que eu deixei aqui. Essa palavra aqui, ó. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Ou seja, para fazer a obra de Deus, irmãos, o homem não precisa ter recursos humanos para poder fazer milagre. Ele tem que ter o nome de Jesus, ele tem que ter a unção de Deus, ele tem que ter a fé. Aleluia, Deus. Agora, se quer para Pedro e para João, e para os apóstolos, e para o pastor, não é para qualquer pessoa que crê. Quem acha? Nós precisamos assumir o que Deus nos dá. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus para mim são pensamentos de paz. Então eu devo crer que Deus pensa paz para a minha vida e receber essa paz. A Bíblia diz que eu sou mais que vencedor. Então eu preciso receber essa palavra, crer nela e ser mais que vencedor. E assim por diante. Amém? A palavra de Deus diz que o apóstolo Pedro falou: olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, anda. E a Bíblia diz que tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Aleluia, Deus. O milagre aconteceu. Mas não glorifica a Deus como se ele tivesse ficado lá no passado. Glorifica Ele aqui, agora, nesse exato momento. Glória a Deus, aleluia, Em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que os pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Aonde é que ele entrou quando ele foi curado? Antes de ser curado, ele estava na porta. Ninguém chamava ele para entrar lá para dentro. Quando ele foi curado, imediatamente ele entrou no templo e glorificou a Deus lá dentro. Eu aprendo uma lição com isso aqui. Quantas pessoas que são curadas através de uma oração que recebe lá fora e não lembram de vir aqui na igreja agradecer a Deus, louvar a Deus por ter sido curado. Deus começa uma obra na minha vida lá fora, irmãos. Muitas vezes, quando alguém me faz um convite, quando alguém me manda uma palavra, uma mensagem, é o toque de Deus para que eu possa vir para a casa dele, para que eu possa entrar em aliança com ele, para que eu possa seguir Jesus pela fé, congregando, recebendo a ceia com Jesus, se preparando para morar com Deus, porque a obra de Deus é completa na nossa vida quando nós seguimos Jesus através da palavra de Deus. Então, quando ele foi curado, imediatamente ele entrou no templo com os discípulos, louvando, andando e louvando o Senhor. Glória a Deus. Ele reconheceu. A Bíblia vai falar sobre 10 homens que eram leprosos. Os irmãos ouviram a mensagem aqui. Jesus estava passando perto de uma aldeia e tinha 10 leprosos que estavam sofrendo. E a Bíblia diz que quando eles viram Jesus, eles ficaram de longe e clamaram ao Senhor: tem misericórdia de nós. Jesus então disse para eles fazer a oferta,
que era costume fazer naquela época quando o leproso era curado. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para eles: vocês estão curados, vão lá fazer oferta. Mas eles não foram curados na hora. Ali dependia deles receber, deles crer e obedecer. Então a fé e a obediência são duas coisas que caminham juntos. Quando você achar que a sua fé está pouca, continue obedecendo ao Senhor e pedindo a Deus para aumentar a sua fé. Presta atenção. Quando você achar que nem tem fé mais, irmãos, pede a Deus para aumentar a sua fé e continue obedecendo a palavra, em nome de Jesus Cristo. Porque eles creram e foram fazer a oferta. No caminho eles foram curados. Mas a Bíblia diz que só um voltou para agradecer o Senhor Jesus. Porque é sempre assim que acontece. Jesus perguntou: onde é que estão 9? Os 9 foram curados. Onde é que eles estavam? Estavam em outros lugares, menos ali. Esse homem aqui, quando foi curado, não foi embora para casa. Não foi embora. Ele não saiu para outro lugar. Ele entrou dentro do templo. E ali ele louvava a Deus. E o nome do Senhor foi glorificado. E todo mundo que estava ali reconheceu que algo sobrenatural aconteceu na vida dele. A Bíblia diz que as pessoas que estavam ali ficaram assombrados e admirados pelo que aconteceu na vida deles. Ele foi curado. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, permita que o nome de Deus, que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. Permita que as pessoas vejam a luz de Deus na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Permita que as pessoas vejam a mudança de Deus na sua vida. Eu quero pedir ao Senhor, pedir à igreja agora, em nome de Jesus, encarecidamente. Deixa o mundo ver a luz de Deus em você. Deixa o mundo ver a transformação que Deus fez na sua vida, através do seu testemunho, através das suas palavras, através das suas vestes, através de tudo. O Senhor aqui foi curado e as pessoas reconheceram a obra de Deus na vida dele. O nome de Jesus curou aquele homem. O mesmo nome que nós chamamos aqui, que nós adoramos aqui, que nós invocamos aqui, que nós falamos dele lá fora. Amém? Amém. Glória a Deus. Aqui em João, antes um pouco de Atos, capítulo 14. Capítulo 14 de João. Nós vamos terminar aqui a mensagem. Está escrito o seguinte, no capítulo 14 do Evangelho de Jesus segundo João. Está dizendo assim. Versículo 10 em diante. Jesus falou assim: não crês que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Se você não crê porque alguém falou, creia por causa do que você viu. Aleluia. Creia por causa das obras que Deus fez. Deus se manifesta de várias maneiras, irmãos. A primeira manifestação de Deus é através das obras que Ele criou. Quando nós olhamos para o céu, nós lembramos de quem? Deus. Mas o pessoal dessa época não olha mais para o céu, porque a tecnologia da terra não deixa as pessoas terem tempo de olhar para o céu, contemplar as estrelas, o sol, a lua. Tudo isso aí manifesta a glória de Deus. Deus se revela através das obras que foram criadas. Está lá em Romanos, no capítulo 1. Deus se revela através dessas obras. De que outra maneira que Deus se revela? Através da palavra, da Bíblia. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós conhecemos a Deus pela palavra. Só que Deus se revela também através das obras que Ele faz, através da fé que nós recebemos por ouvir essa palavra. Quando Ele faz na vida de alguém, nós também conhecemos, como essas pessoas aqui reconheceram que aquele homem foi curado por Deus. Mas Deus se manifesta também na nossa vida, fazendo em nós obras que revelam a existência, a providência de Deus na terra, na nossa vida. Amém, meus irmãos? Amém. Para que a gente creia, para que de alguma maneira a gente creia. A Bíblia diz que todos nós somos indesculpáveis. Quando nós olhamos para a natureza e não cremos que existe um Criador, nós somos indesculpáveis por causa disso. Até um ateu tem que admitir, irmãos, que tudo isso foi criado por alguém.
Quando o ateu fala, eu não creio em Deus, é um ignorante. Ele não sabe o que ele está falando. Porque tudo isso que foi criado, tem alguém que criou. Deus criou tudo isso com perfeição. O homem não consegue desvendar os mistérios do universo. Por mais que ele estude, por mais que ele avance na tecnologia, não consegue desvendar os mistérios. Vive em busca de resposta, mas não consegue desvendar todos os mistérios. Nem vai conseguir. Deus é muito grande, mas Deus se revela na nossa vida de várias maneiras. E aí a palavra do Senhor vem, nos confronta, nos faz entender quem nós somos, quem nosso Deus é, o que Deus quer para a nossa vida, como Deus quer que a gente viva. A forma de preparação para o nosso encontro com Ele, está tudo na palavra. Mas aí Deus vem e revela mais uma vez, através de uma cura na vida de uma pessoa que estava condenada pela medicina, e Deus faz um milagre e surpreende a medicina. Não tinha cura, mas agora tem. Um câncer curado, uma pessoa é curada de uma doença incurável, se manifestou. Aleluia. Nós glorificamos o Senhor, mas Deus faz na nossa vida também para provar para nós que Ele não faz somente na vida dos outros, que Ele não somente criou o céu, a lua, as estrelas, o sol, Ele não somente deixou a Bíblia, mas que Ele quer ter um compromisso comigo, ter uma experiência comigo, com você pessoalmente. Amém, meus irmãos? Quem está entendendo a palavra nessa noite? Entendendo, está recebendo de verdade, em nome de Jesus? Veja o que Jesus falou aqui, ó, no versículo 12, para a igreja aqui, ó, nessa noite. Em verdade vos digo, diz o Senhor Jesus, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Olha para você, que coisa maravilhosa. Aleluia. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Ele foi para junto do Pai, mas deixou testemunhos aqui. Graças a Deus. Quer ser uma testemunha do Senhor? Quer ser? Aleluia. Deus te levantou e me levantou como testemunho do Senhor. Então aqui Aleluia. a palavra de Deus deixa bem claro aqui. Não foi somente Jesus que fez. Ele fez porque Ele é Filho de Deus, mas Ele deixou o Espírito Santo aqui. Através do Espírito Santo, Pedro e João fizeram, os apóstolos fizeram, e qualquer pessoa que crê no nome do Senhor fará também as mesmas obras que Jesus fez. Se você não crê nisso, então fala com Deus, porque a palavra dele é a verdade. O que falta é fé. Fé e ousadia. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Muitos vão abandonar a verdadeira fé por dar ouvido a espíritos enganadores, doutrina de demônio. Está lá em 1 Timóteo capítulo 4. Nós estamos vivendo o tempo do engano. Muitas pessoas estão se afastando da fé por dar ouvido a espíritos enganadores. Dá ouvido apenas a Jesus. Cresça na fé, na graça, no conhecimento do Senhor, e você será abençoado aqui e na eternidade. Amém. Eu deixo essa palavra para a igreja aqui hoje, em nome de Jesus Cristo. Glória a Amém? Deus. Amém. Crê somente.